Então vamos lá, você que está em casa, eu quero a sua opinião, manda a sua opinião também no nosso WhatsApp. Adoro quando vocês interagem, tá bom? Então faz isso também, que a gente vai começar com o nosso primeiro tema. Qual é? Para vocês entenderem, quem não viu, isso aí era uma manifestação, não é? Tava tendo uma manifestação do Bolsonaro e veio pró-Bolsonaro, exatamente. E aí veio esse cidadão aí, que com certeza é de um outro partido, e tirou realmente lá a faixa, ficou xingando, enfim. Esse é o nosso primeiro tema de hoje. Amigo Ari Areia, o que você acha dessa postura? É assim, acho que é importante contextualizar, né? A gente está ali na Avenida Ibirama, em frente a um hotel. Não precisa citar o nome, fazer a propaganda do hotel, mas é o hotel onde estava hospedado o ex-presidente Lula, que fez uma agenda recente aqui no Ceará. E um grupo foi para frente do hotel fazer uma manifestação contrária a ele, né? Provavelmente apoiadores ou simpatizantes do ex-presidente Lula tomaram essa reação. Acho que quando você está na rua e você resolve performar a sua opinião de forma não pessoal na rua, você está suscetível a ter uma reação de uma outra performatividade contrária ao que você está colocando. Porque assim, se o Carlos está conversando aqui com a Sônia, colocando a opinião dele para a Sônia, e eu estou aqui sentado, eu não vou interromper, porque ele está num ambiente pessoal, conversando com uma amiga. Agora, se ele coloca isso na rede social ou num espaço como esse aqui, que é um espaço de debate público, aí eu me sinto, talvez, no direito, na responsabilidade de fazer um contraponto. Eu acho que a rua, né, principalmente aqui no Ceará, ela é palco. O cearense já vaiou o sol. O que dirá apoiadores de Bolsonaro? Entendi. Então, para você também, você acha normal assim? Não, eu discordo, porque eu acho que democracia é você ter a liberdade de fazer, de mostrar o que você sente, de dizer o que você quer, o que você deseja e que o outro respeite. O fato do ex-presidente Lula estar hospedado ali é uma questão de democracia, as pessoas estarem ali falando ou mostrando aquilo que elas esperam ou que elas querem ver do nosso país. E uma pessoa chegar ali e tomar a faixa, para mim isso é antidemocrático, porque quando eles estão fazendo suas manifestações, eles não aceitam que outras pessoas falem ou que elas cheguem perto, pelo menos cheguem perto para falar alguma coisa. Quando isso acontece, eles são agressivos, isso a gente está cansado de ver. Não sou nenhum nem outro, mas eu acho que democracia é isso, é respeitar o espaço do outro. Então, se a gente está aqui conversando, ele dá a opinião dele, eu dou a minha, ele falou, eu não atropelei e nem tomei o microfone dele porque ele estava falando. Isso é democracia. Então, se a pessoa está ali, da mesma forma que se Bolsonaro estivesse ali, com certeza teriam pessoas de partidos diferentes manifestando, xingando, como a gente cansa de ver, e parece que para as pessoas que são dos outros partidos isso é normal. Agora, quando acontece o contrário, acontece isso que nós estamos vendo aí. Eu não concordo. Eu acho que tem que se respeitar. Carlos? Já que, na verdade, o que esse vídeo aí mostra é uma amostra do que nós temos visto, inclusive, nesse ano de 2021. Toda vida que tem manifestações da direita, nós vimos agora, eu vi um vídeo, achei muito interessante. Teve uma manifestação gigantesca da direita. No final, filmaram lá o local, não tinha sequer papel no chão. Não tinha sequer sujo no chão e não passou ninguém limpando. Os próprios manifestantes, cada um recolheu o seu lixo. E nós tivemos duas manifestações grandes da esquerda agora nos últimos meses, que foi queima de pneu, ruas e avenidas fechadas, né? Toda vida que tem manifestação de sem terra, manifestação de sem teto, manifestações, digamos assim, não vou dizer patrocinadas, porque patrocínio seria pagar, não vou entrar nesse mérito, mas organizadas pela esquerda, você tem esse tipo de coisa, né? De piquete na rua, de vandalismo, realmente. E aqui, quando você tem, né, o Ari bem disse, olha, ele estava ali, o ex-presidente Lula, né,
como alguns falam, ex-presidiário, estava ali hospedado, né? E aí o que acontece é o seguinte, pessoas foram ali externar o seu descontentamento com os milhões roubados, com o desvio de verba, com a imoralidade pregada por ele, antifamília, o aborto, todo tipo de coisa que ele prega, e as pessoas que não concordam foram ali democraticamente falar palavras, livre manifestação do pensamento e da convicção que está na Constituição Federal. O outro grupo poderia muito bem ter feito a mesma coisa. Livre manifestação do pensamento e da convicção, gritado palavra de ordem, né, frases de efeito, mas não, partem para a questão física, né? Imagine aí que se fossem dois grupos de esquerda que acontece com divergências, teria tido aí um quebra-quebra, mas você vê que a direita em momento nenhum reagiu. Ele foi lá, tomou a faixa, puxou a faixa, ficou fazendo dancinha, ficou fazendo chacota, e o pessoal da direita não reagiu e nem reage. E nem reage, porque é um pessoal que tem 3 diretrizes: Deus, pátria e família. Ninguém está para vandalismo, nem para quebra-quebra, nem para imoralidade, nem para nada disso. Então é uma lástima, mas não tem o que esperar de diferente. Toda vida que a esquerda se manifesta, vai ter isso aí. E aí não sou eu que estou dizendo, eu estou relatando fatos ocorridos. Infelizmente, espero que mude um dia. Ari, quer comentar? Eu estou ouvindo as posições do Carlos e, assim, eu acho que existe uma confusão muito grande, né, assim, Carlos, entre a reação do oprimido, né, e a opressão, a violência do opressor. São duas coisas que não são dimensionalmente comparáveis. Essa é uma falsa simetria, né? Quando o movimento dos trabalhadores sem terra ou sem teto, por exemplo, fazem uma ocupação ou uma manifestação, quando os povos tradicionais indígenas, por exemplo, fecham uma CE, uma BR e tocam fogo em pneus, eles não estão fazendo aquilo por mero vandalismo. Eles estão reagindo a uma sequência de ataques, de morte, de retirada de direitos. E eles, olha, eles vão a Brasília, eles vão ao Palácio do Governo do Estado, eles vão às assembleias, às câmaras, e os ataques, eles são sistemáticos, eles não param. Quando o movimento social resolve ocupar, que assim, Fortaleza é uma cidade das mais desiguais do país, do mundo, e tem um déficit habitacional enorme de população sem casa e imóveis vazios que daria para abrigar 3 vezes essa população. Digo, inclusive no centro da cidade, enfim, a gente poderia falar. Quando um movimento social ocupa um prédio público, por exemplo, que alguém considera isso uma baderna, um vandalismo, na verdade não é. Na verdade é uma reação de alguém que não encontrou nenhum outro canal para fazer avançar sua reivindicação. O que a gente está vendo aqui não é uma violência, não é uma agressão. Agora, sempre que uma mulher reagir, né, a uma fala machista, aquele homem vai se sentir agredido, violentado. Sempre que uma pessoa negra reagir a uma fala racista, aquela pessoa branca vai falar, nossa, como você é agressivo. Por quê? A gente, eventualmente, está acostumado a fazer uma equiparação que não é possível entre a reação do oprimido e a violência do opressor. Entende? Só para deixar claro, antes de passar para frente, em momento algum eu usei aqui o termo de mero vandalismo. O que eu quero deixar claro é isso, é porque muitas vezes, já que o jogo de palavras muda o sentido da coisa. Tá entendendo? E a esquerda é craque nisso. Não é questão de mero vandalismo, é por meio do vandalismo. A esquerda só sabe se manifestar até certo ponto pela fala, pela manifestação de pensamento, e após ela passa logo por meio do vandalismo a se manifestar. Não é mero vandalismo, é comum, é quanto mais, é um pensamento obsidente da esquerda, agir por meio do vandalismo. Nesse caso aqui, não tem oprimido, nem opressor, nem nada. O oprimido aqui, sabe quem é, Ari? É o povo que não tem hospital, que em Fortaleza nós não temos leito. Por quê? Porque o dinheiro que era para ter sido usado para isso, foi usado para estádio de futebol pelo governo Lula, na época da Copa do Mundo, e foi questionado pela população na época, que parecia que estava adivinhando que ia acontecer uma pandemia. Porque se você parar para pensar, Jaque, o que tinha a ver, a Copa foi quando? Foi em 2010, foi aqui? 2010, por aí, você faz 10 anos isso. Então, antes disso, 12, 15 anos atrás,
O povo cearense, fortalezense, questionava nas ruas. 2013, né? 2013 eu estava lá na rua contra essa Copa. Eu também estava contra as remoções, porque eu achei injusto. Exatamente. Agora, eu achei um absurdo a Copa América acontecer no Brasil em plena pandemia. Só para concluir o raciocínio. Parece que o povo estava adivinhando, né? O Ari bem lembrou aqui 2013. Quem é que pensava que ia andar com máscara, né? A senhora que disse, quando tira a máscara parece que eu estou nua. Quem é que pensava que o brasileiro, o cearense, o fortalezense ia usar máscara? E naquela época o povo já sentia falta de hospitais. E questionaram o Ciro Gomes na rua, tem vídeo no YouTube, questionaram o Lula, questionaram a esquerda toda, o povo, o povão, não era mandado por ninguém não. Por que vocês não fazem hospitais, ao invés de fazerem estádios, que hoje são elefantes brancos aí? Mas não. Já ficou até comprovado que a vinda da Copa e a vinda da Olimpíada para o Brasil foram por meio de corrupção. E por isso gente foi afastada da FIFA, gente foi afastada do COB, pessoas da FIFA ficaram presas nos Estados Unidos, certo? Então, e inclusive da CBF, porque houve corrupção sim do governo do PT para trazer esses eventos para cá, bilhões de reais construindo elefantes brancos de estádios e nenhum hospital. Então esse pessoal que estava aí reclamando, ou brigando, ou falando frase de efeito contra o Lula, são oprimidos pelo poder estatal que relegou a saúde a segundo plano, a segurança a segundo plano. Eu não sei como é que não roubaram o celular desse coitado aí que estava filmando isso aí. Porque na beira-mar, se você andar com o celular, você perde, você roda. Tem um delegado conhecido meu que disse que foi fazer uma caminhada lá pela manhã com a esposa e os filhos. Com 15 minutos ele ficou nervoso e chamou para ir embora. Porque ele sabe, o delegado começou a ver o que estava se formando. Então, assim, não tinha opressão aí, não tinha oprimido. O oprimido era o povo que estava reivindicando contra o Lula e não tinha para que essa violência. Isso é violência. Isso aí sabe o que é? Isso aí é uma violência querendo chamar mais violência. Porque talvez pensasse que a reação fosse o quê? Baterem nele para no outro dia estar no jornal. Apoiadores de Bolsonaro agridem manifestantes de esquerda. Nesse caso, eu concordo com ele quando ele fala que isso é uma provocação para haver uma reação. Isso é verdade que a gente está cansado de ver isso. Provocação, quando há uma reação, mesmo que seja pequena, ela é invertida. As pessoas mudam o contexto inteiro para poder colocar aquilo como se fosse uma monstruosidade que tivesse sido feito em relação àquele que provocou aquele tipo de coisa. Eu só acho o seguinte, para finalizar a minha participação nesse vídeo aí, eu só acho que, independente de partido, todo mundo tem direito a dizer o que pensa, todo mundo tem direito a expor aquilo que ela deseja, que ela quer. Eu acho que vocês têm que respeitar. Você que é de PT, PSOL, PMDB, sei lá, qualquer partido que seja, tem que respeitar, escuta a opinião do outro. Se não quer escutar, sai. Mas isso é desrespeito. Isso que fizer é desrespeito, todo mundo tem direito de se manifestar. Porque quando a oposição quer se manifestar, acha que tem todo o direito. Mas quando o outro lado vai se manifestar, aí é agredido, é xingado, né, e acontece esse tipo de coisa. Ari, eu queria até te perguntar uma coisa. Você falou aqui, né, dos movimentos, você falou do pneu queimado, do ir a Brasília, né, que realmente isso faz parte da democracia, certeza. Eu também respeito todos os movimentos e todas as manifestações. Gente, agora eu estou sendo bem advogado do diabo mesmo. Certo? Pode ser. Eu acho que é bem isso mesmo. Então, se existe... Tá amarrado, doutor? Se existe esse tipo de movimento, né, que você acabou de dizer, por que não um movimento vindo do Sérgio Reis, por exemplo, que a gente falou sobre isso na semana passada, né, que na visão dele, ele está bastante insatisfeito e quis puxar realmente uma greve vindo de uma classe, né, que é a classe que ele pertence. O porquê que é tão absurdo quando é o outro lado fazendo, entendeu? Eu não entendo isso. Tu ouviu o áudio do Sérgio Reis, né? Ok, certo. E assim, você falou agora de um movimento que entra em cantos que não são deles, se apropriam de cantos que não são deles, e aí eu estou comparando agora com um áudio. Um áudio que de uma pessoa que está insatisfeita. Eu só quero entender o porquê, na visão de vocês, quando é um outro lado, não está ok também. Porque o outro lado também não pode se manifestar. Por que é tão absurdo? Hoje em dia, o Sérgio Reis, a gente está vendo aí na internet um monte de artista que não quer mais gravar com ele. Somente porque ele não pensa igual, sabe?
Não, a gente não pode estar todo mundo aqui sendo amigo mesmo, e cada um ter um pensamento político, cada um ter uma religião, e tá tudo ok. Isso não pode acontecer. A Sônia colocou uma questão aqui no final da fala dela que eu queria só fazer uma observação, que ela falou assim, que é sobre o espaço democrático, né, e na democracia a gente precisa respeitar a divergência de ideias, e o contraditório é fundamental para que dialeticamente a gente aprenda, a gente evolua enquanto sociedade, né? Existiam verdades, né, há 2 séculos atrás, que precisavam ser contestadas. Por exemplo, que a mulher era evolutivamente, biologicamente inferior ao homem. Isso era uma verdade acadêmica, científica. E isso precisou ser contestado. Alguma mulher precisou se levantar a voz e falar assim, não é bem assim. Então, eu concordo com a Sônia, de que o contraditório é fundamental. E as pessoas têm que ter garantido o direito à sua manifestação de opinião. Agora, algumas manifestações de pensamento não se enquadram na liberdade de expressão, porque elas beiram o criminoso, né? Quando você atenta, por exemplo, contra as instituições de um país, quando você inflama manifestações antidemocráticas, né? Inclusive há um inquérito, né, que envolve a família Bolsonaro e outros parlamentares no STF, convocando manifestações antidemocráticas. A justiça brasileira, a institucionalidade brasileira precisa reagir a isso, porque senão, né, a nossa frágil democracia ela fica em risco porque ela nunca funcionou de fato, né? Agora, veja, quando o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ocupa uma propriedade, aquela propriedade ela está sem cumprir a função social dela, que há já uma definição, uma prerrogativa na nossa Constituição Federal, e o MST ele não vai chegar no sítio da sua avó, lá no Aquiraz ou lá no Eusébio, falar assim, vamos ocupar aqui esse hectare aqui de terra. O MST ele vai ocupar uma terra, provavelmente de um latifundiário, que ela está sem função social, ela está improdutiva, e eles vão dar função social para aquilo. A ocupação Dragão do Mar, do MLB, lá no centro de Fortaleza, a primeira ocupação em muitos anos, numa área urbana de Fortaleza, no centro da cidade, são mais de 100 famílias. Ocuparam um prédio que foi o Palácio da Justiça, lá na Barão do Rio Branco, no centro da cidade, perto do Banco do Brasil. Essas 100 famílias estão ocupando um prédio público que está sem função social. Dá para abrigar 100 famílias, os cômodos são como apartamentos, são 100 famílias abrigadas lá, e aquele prédio estava fechado há mais de 15 anos. As famílias ocuparam por quê? Estava sem função social. Então, o MLB ele não vai chegar no apartamento da sua tia, que está para alugar lá na Itaoca, vai falar assim, aquele apartamento está vazio, vamos ocupar. O MTST não vai fazer isso, o MLB não vai fazer isso. A FNL não vai fazer isso. Eles vão observar imóveis que estão sem uma função social, ou urbanos ou rurais, e vão dar àquele imóvel uma função social que deveria ser o governo. O governo observa. Poxa, o dono daquela emissora de TV é dono de metade do país e as terras são improdutivas. O governo chega lá e fala assim, olha, querido, não tem função social, a Constituição tem essa prerrogativa, a gente vai confiscar e vai fazer uma reforma agrária. Tem muita terra sem gente, muita gente sem terra. Agora, vamos falar de Sérgio Reis. E aí, por que eu vou discordar aqui? A gente podia, só antes de ir para o Sérgio Reis, só para, Ari, se você me permitir, lógico. É porque eu acho que eu vou perder um pouquinho o fio da meada. Eu prometo que eu não vou me estender muito. Não, pode falar à vontade. É bem rapidinho mesmo. Quando eu ouvi o áudio, e eu não tinha ouvido ainda, eu estava me informando pelas matérias de imprensa. Eu preciso ouvir o que foi isso, porque eu não estava acreditando. O áudio... Não, peraí, vamos lá. Aquele áudio que foi vazado, foi provado que aquilo ali foi um fake, que fizeram da voz dele. O que realmente ele falou, de fato, foi naquela reunião, onde estavam todos, realmente ele falou, foi gravado, a gente até mostrou aqui. Mas aquele áudio mesmo, que vazou em um monte de canto e tal, aquilo ali foi provado. Mas, de fato, sim... Ele realmente estava... Aquelas ideias... Ele queria, sim. Ele certo. queria, sim. Eu estou falando desse áudio porque eu vi, ele queria puxar o movimento, áudio no sim. link de um veículo de imprensa. Então, eu estou... Não, mas a gente mostrou aqui também, depois eu fiquei, meu Beleza. Deus, cara, Eis o que o fake não faz, da comunicação amiga, a gente momento. colocou Beleza. aqui também, a gente colocou, Já que depois do programa ficou arrasada porque foi. colocou, e assim que terminou o programa, verificou se era fake. Então, assim, ele sim, ele acredita, mas não foi daquela forma. Aquela forma exacerbada foi um fake que foi passado aí pro Brasil inteiro, entendeu? Tá, mas veja, quando você ameaça as instituições
Geralmente, esse tipo de ameaça às instituições é de gente desqualificada e que não tem assim, a capacidade de um parlamentar de articular um golpe contra o Estado. É um Zé Doidinho que está lá no seu telefone, no seu computador, no Facebook, no Zap da família, no grupo do bairro, e joga um monte de asneira. Quando um parlamentar fala assim, e aí assim, tipo, o Sérgio Reis não é um elemento isolado dentro disso. O presidente da República esteve em manifestações, em atos antidemocráticos. Né? O presidente da República, né, apresentou um pedido de impeachment contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Assim, isso desestabiliza, não é, a normalidade democrática e a harmonia entre os três poderes de uma forma surreal. O bolsonarismo, porque o Bolsonaro ele é um elemento quase assim chucro, né? Assim, o bolsonarismo é algo maior. O bolsonarismo ele ascendeu atacando nós, né? Eu sou um homem gay, negro, da periferia de Fortaleza, sou artista, sou professor, sou educador popular, então eu centralizo, assim, eu canalizo muitos ataques emitidos pelo bolsonarismo. O bolsonarismo parou de atacar indivíduos como eu agora e está atacando o STF, o TSE. Mas o Senado Federal. Qual é a questão que você está falando aí? Porque, assim, da mesma forma que Bolsonaro se diz insatisfeito com certas coisas, inclusive negro você não é. Eu sou negro de pele não retinta. Você pode ser descendente, que eu também sou, mas negro você não. Eu também sou. Eu sou uma pessoa negra. Isso chama auto-identificação, então, eu me autodeclaração. Também, mas, é um direito mas o seu. negro, quando você diz negro, a gente pensa que você está falando. Mas essa é uma fala racista. Eu vou te explicar, só te interromper para te explicar porque, sabe isso. por quê? Porque hoje em dia, porque na essa verdade... é uma fala racista, eu preciso te falar. Não, você vai falar, deixa eu só dizer, exatamente por causa dessa questão de tudo é uma ofensa, tudo... Hoje em dia, gente, tudo que as pessoas falam... Mas você tem que ouvir, porque o racismo, inclusive, é crime, entendeu? Antes de partir, já está no terceiro assunto, eu queria, para não perder o raciocínio aqui, se me permite, o seguinte. Primeiro, o que é função social da terra? A legislação, no ano de 2000, no novo Código Civil, trouxe a questão da função social da terra. A terra, ela tem que ter uma função social no sentido de ser produtiva ou ser residencial. Produtiva, uma fábrica, uma plantação. Residencial não tem nem o que explicar, né? As pessoas residirem. Não é bem assim que o MST não invade terras apenas que não tenham função social. Tem um caso bem conhecido onde o MST invadiu, certo? Um terreno todo cultivado de uma grande empresa, certo? Destruiu milhões de reais de plantações de pés de eucalipto sobre a alegativa, sabe qual era a alegativa usada? É por isso que eu digo, a esquerda ela é muito boa em, por exemplo, negacionista, aí pronto, aí cria um jargão, e aí aquele jargão agora é usado contra qualquer pessoa nazista. É usado contra qualquer pessoa que pense diferente deles. Sabe qual foi o argumento usado pelo MST para invadir uma terra enorme, totalmente produtiva, produzia milhões e pagava impostos, gerava impostos para a nação brasileira? Porque o eucalipto não é uma planta nativa brasileira. Então vamos tocar fogo, vamos quebrar tudo. Eles invadiram, quebraram tudo, tocaram fogo em tudo. Certo? Aí vim me dizer que o Sérgio Reis não é uma pessoa qualificada para conclamar uma greve, conclamar uma manifestação. Eu vou falar o que do Zé Rainha? Eu vou falar o que do José Rainha? Militante. O líder do MST, que não tem qualificação educacional, não tem a qualificação do Zé Rainha, sabe qual é? Invadir terra alheia. A qualificação do Zé Rainha, sabe qual é? Fazer piquete, tocar fogo em pneu, poluir a atmosfera. Eles bloqueiam BRs em piquetes, onde já aconteceu várias e várias vezes de ambulâncias com pessoas dentro, em estado grave, não poderem passar. Caminhoneiros com alimento perecível não poder passar. Sabe qual foi a primeira coisa que o Sérgio Reis falou no vídeo dele? Vai ver no YouTube, em qualquer lugar. Nós vamos fazer... Olha como é o piquete da direita e como é o piquete da esquerda. É o áudio que eu ouvi, esse áudio que ele vai falar agora. Como é o piquete da esquerda e o piquete da direita. O piquete da esquerda é o seguinte... O MST junta na BR um rumo de pneu com pau, toca fogo, fogo grande, ninguém pode se aproximar, certo? Na época do... Por que hoje não tem mais? Porque na época do governo do PT, recebia o financiamento público para fazer isso. E a própria polícia, que era para ir lá no local tirar, muitas vezes era barrada pelo poder público. Por que não tem mais manifestação do MST?
Mas por que não tem mais? Porque não tem dinheiro mais público. E hoje em dia a polícia vai lá e cumpre a sua função. Mas não tem. Você tem que reconhecer, Ari, que caiu aí, vamos dizer, 500%. Estamos em pandemia. Né? Então, não. Antes da pandemia, o primeiro ano já não tinha mais. Então, o que acontece é o seguinte: o MST invade, sim, terras produtivas, o MST causa, sim, prejuízos gigantescos a empresas que geravam emprego e renda. Essa empresa foi milhões, pesquisa na internet, no YouTube, foi milhões. Então, eu não posso vir aqui, como é que é o piquete, como eu estava falando, como é que é o piquete do MST? Barra, fecha, não passa ambulância, não passa, uma carga perecível se perde, prejuízo para o caminhoneiro, prejuízo para a empresa, mortes por causa das ambulâncias. Como é o piquete que a direita queria fazer, e não sei se vai fazer, deve fazer ainda. Iriam fechar, sim, BRs, com colheitadeiras, né, de soja, mas organizado e determinado. Ambulância, carga perecível e qualquer outro tipo de urgência, emergência que cause prejuízo a qualquer pessoa, passa normalmente. Então, ao mesmo tempo que o Ari deixou bem claro aqui, é uma maneira de chamar a atenção, só a esquerda pode chamar a atenção? Será que a direita não pode parar uma BR só que de forma organizada e passar tudo? Como tá, esse foi o áudio que eu ouvi. Esse trecho que você citou foi o áudio que eu ouvi. Tá falando do STF? Pronto. Você faz isso para funcionar? Você acha que o STF pode fazer tudo? Então, o brasileiro nunca pode achar anormal. Eu tenho um áudio ótimo, quem quiser. Não, é sério, falando sério. É tipo, tá acima de tudo, é isso? Deixa eu concluir aqui, rapidinho, Ari, aí tu comenta. Tem um áudio show do Zé Disseu no YouTube, um vídeo. O Zé Disseu dizendo: olha, o STF não é poder da República. Foi um erro gravíssimo. Colocaram na Constituição 3 poderes. Nós só temos 2 poderes da República no Brasil, o Executivo e o Legislativo, que são eleitos pelo povo. Todo poder emana do povo. O STF, isso aqui, palavra do Zé Disseu. Primeira coisa, tem que mudar o nome. O negócio de Supremo é para ser Corte Constitucional. E é para tirar todos os poderes que o STF tem, que não seja de magistrado, de jurisdição, de dizer o direito. Tem que ser como é nos Estados Unidos e nos outros países, uma corte constitucional. O STJ julga processo que vão contra a lei, a legalidade, e o STF, que deveria ser corte constitucional, apenas julgar processos que vão contra a Constituição. Então, essa é uma palavra do Zé Disseu que eu concordo em gênero, número e grau. No tempo que eles estavam no poder, o Zé Disseu tem um vídeo dele falando isso. O STF hoje está agindo, nós estamos sob uma ditadura da toga. Pode perguntar para qualquer aluno de direito. Eu sou professor de direito penal, processo penal, direito civil, direito internacional, direito do consumidor. Em faculdade. Pelo amor de Deus, o STF está tendo a atuação. Nós estamos sob uma ditadura da toga. A justiça está tendo o protagonismo, está tendo porque há uma completa falta de razoabilidade no executivo. Falta de quê? Falta de razoabilidade. O poder executivo precisa estar o tempo todo dominado pelo judiciário, né? Chamada atenção, porque dominado pelo judiciário. A função do STF é ser guardião da Constituição. De fora. O legislativo houve hoje uma procuradora da União, muito inteligente, a procuradora, é o Ministério Público da União, né? A procuradora da União, aliás, ela dizendo o seguinte: eu nunca vi, não tem livro nenhum, e realmente não tem. Eu estudei pelos livros de Alexandre de Moraes, eu me formei estudando, eu tenho foto com Alexandre de Moraes em congresso, ele ainda cabeludão, um sorriso bonito na época, os livros dele, ele está fazendo tudo o contrário dos livros dele. Então, ela bem disse, eu não lembro agora o nome dela, da Procuradora da República, eu nunca vi, não tem canto, isso não pode. O STF usurpar a função do Ministério Público. A jurisdição é inerte, o juiz é inerte. O ministro do STF, ele nada mais é do que um magistrado, ele tem que estar inerte, equidistante das partes. E aí tem que vir alguém, que é o Ministério Público, e acionar. Isso não está acontecendo. O juiz sozinho acionando, mandando abrir inquérito, investigando, como vítima, como julgador, como investigador. Cara, é totalmente inconstitucional. Totalmente. Olha, a gente está vivendo um período onde a normalidade democrática está trêmula. Inclusive a harmonia entre os 3 poderes, certo? E isso é um fato. Os presidentes dos 3 poderes, né, estão trocando farpas o tempo todo. Inclusive, o judiciário tem feito interferências aquém do que nós temos o costume de observar por falta de razoabilidade no executivo.
o legislativo ele é omisso em muitas áreas. Todos os avanços da pauta LGBT nos últimos, sei lá, 20 anos foram avanços por meio da justiça. E antidemocrático. Não é antidemocrático, porque se o Congresso Federal é homofóbico, é racista, é machista... A gente já está saindo do tema, Bora voltar para cá. Bora voltar para cá. Bora mudar o tema. Mudou o tema, porque agora já estava viajando aí. Eu queria só fazer uma observação, porque assim, a gente teve aqui uma questão que eu acho que é didático para quem está em casa assistindo, certo? Sônia, as pessoas não brancas, né? As pessoas não brancas, elas eventualmente, sobretudo as pessoas negras de pele não retinta, né? De pele mais clara como eu, elas passam por um processo de uma operação racista que é da a não capacidade, não possibilidade de identificação racial delas, né? A gente escuta desde pequeno assim: você não é negro, você é só moreninho, você é cor de jambo, você é queimadinho de sol. O que é que isso diz para mim quando eu sou uma criança na pré-escola? Diz para mim que eu não sou branco. Diz para mim que eu não sou branco. É a primeira coisa que me diz. E a segunda coisa que me diz é: mas você também não é negro. E isso me impede de me auto-identificar, de perceber o racismo que me circunda e faz com que eu não perceba o que está acontecendo ao meu redor. Você sabe quando tá saindo do tema, viu, Ari? Não, é porque assim, para quem está em casa assistindo, isso é importante, tá? Eu não conheço uma pessoa que sofreu mais racismo na infância do que eu. Um homem branco. Aí deixa eu te dizer. Já é racismo, sabe quando racismo reverso não existe, mas escuta. Mas poderia sabe existir, quando acabou de praticar. Não, é um absurdo. Você falou uma coisa como racismo se reverso não existe. Depreciou, você acabou de depreciar porque eu sou branco. Tenho como eu passei minha infância toda passando por isso. Professor dizendo que não, gente, eu tô aqui, eu vou interromper. Não. Vamos falar, então, outro dia só sobre esse tema. Eu juro que a gente fala sobre esse tema. Porque senão a gente vai falar mais de nenhum aqui. A gente tá saindo realmente do tema. Vamos agora pro próximo. Coloca aí, vai. Isso aí é um vídeo, né, que pegaram o prefeito de Fortaleza em uma festa em Jeri, um casamento sem máscara. E aí as pessoas estão caindo em cima, né? O que você achou dessa aí, Ari? Eu acho que tem que pegar na orelha mesmo. Acho que é uma irresponsabilidade. Né? Assim, a gente está vivendo o momento mais grave na história recente da humanidade dos últimos 100 anos, é a pior pandemia dos últimos 100 anos. E, enfim, né, uma situação como essa, ela é deseducativa. Né? Sempre que eu venho à TV União, geralmente é de manhã no programa da tarde, eu estou sempre de máscara, porque eu circulo muito e tal. Hoje eu estou, né, com um período de segurança, né, isolado, então eu estou aqui sem máscara com vocês, porque eu estou tranquilo com relação a isso, sem sintomas, sem nada. Mas é deseducativo. Eu acho deseducativo eu aparecer em público sem máscara, por exemplo. Entendi. Inclusive, não... Eu já tomei a primeira dose, mas apesar da primeira e da segunda, usem máscara, gente. A pandemia não acabou. E aí, Carlos? Já que eu acho isso aí mimimi, certo? Eu acho que isso aí é mimimi. Se você andar por Fortaleza todinha, você vai ver gente sem máscara em todo canto. Olha, eu passo ali na cidade de Funcionários, às vezes, tem uns barzinhos ali, dia de domingo. Agora não, agora já está até liberado pelo governador e algumas coisas, né? Mas eu via bares lotados, com banda tocando igual essa aí, o povo todo sem máscara, tudo. Eu acho isso aí mimimi. Ninguém tem que se preocupar com isso, não. Eu usava máscara, eu não usava mais de 2 horas, jogava no lixo, botava uma nova, álcool gel. Passei 4 meses trancado dentro de casa, naquele começo, não saía. Entrava lá em casa, a gente lavava a embalagem de álcool com álcool. Era aquele negócio mesmo e tudo. Peguei. Fui entubado 5 vezes. Fiquei 2 horas sem respirar, estou aqui por um milagre. Então, assim, eu acho que o que a gente tem que se preocupar de cobrar do prefeito, de cobrar do governador, de cobrar do ex-prefeito, é cadê aqueles milhões que foram comprados de respiradores de forma totalmente irregular. Por que irregular? Porque licitação, mesmo em época de pandemia, que quebra algumas regras da licitação, jamais o poder público faz o pagamento adiantado. Jamais é feito o empenho, é recebido o equipamento e é liberado o pagamento. Muitas vezes demora até para sair esse pagamento. Eles pagaram milhões em respiradores de uma empresa que vendia material para escritório, onde o capital social da empresa era mais baixo do que o valor de um respirador que eles venderam para a Prefeitura de Fortaleza, e até hoje, tchau e bênção. Ninguém nunca viu esses respiradores. Alguém está com esse dinheiro, porque não foi encontrado o dinheiro, foi pego um carro velho que está lá no aeroporto, estacionamento do aeroporto, um carro velho que não deve valer R$10 mil.
Alguém está com esse dinheiro. A grande pergunta que a população tem que se preocupar não é fazer com o prefeito agora aí de Fortaleza, igual como aquela, acho que a Carla Vilela, né, da Globo, da CNN, foi questionar o povo fugindo do Talibã, tempo de perder a cabeça, de ser homicidado, estuprado, morto de todo jeito, cortado a mão. Semana passada, um homem, não é só mulher não, um homem levou uma surra de chicote no meio da rua porque estava mostrando a canela. Se tu tivesse lá, estava morto, mostrando a canela. Eu estava morto, então, assim, viado, eles matam. Mas eu estou dizendo assim, independente dessa questão, porque isso seja outro absurdo assim do tamanho do mundo. Mas eu estou dizendo, se você mostrar a canela, independente disso, tá entendendo? Então, assim, a repórter da Globo preocupada, olha, viram, eles estavam todos sem máscara. Tem que usar máscara? Tem. E você, Sônia, acha o que disso? Eu acho que é da responsabilidade de cada um, entendeu? Numa festa dessa, a pessoa fez uma festa, mantém a distância. Vai manter a distância, daqui a pouco um pega um copo, o outro pega não sei o quê, o outro pega na mão, o outro sentou, pegou aqui no corrimão da escada, o outro foi lá, pegou também. Então, é da responsabilidade de cada um. Eu acho que cada um sabe o valor que tem a sua vida. Então, acho que cada um tem que se responsabilizar pelos seus atos. Não adianta ficar jogando culpa em ninguém daquilo que se faz. Então, se ele está sem máscara ou se ele está de máscara, se tem gente, cada um aí não é tem a só sua ele, vida. né, gente? É todo mundo aí, né? Festa, é uma festa aí, é uma festa aí. A minha pergunta, se eu tivesse que perguntar para eles, não era cadê a tua máscara, não. É cadê aqueles milhões que o Roberto Cláudio pagou nos respiradores e não recebeu? Carlos, eu tenho quase certeza que a Polícia Federal fez operações de busca em Fortaleza, não só em Fortaleza, e eu tenho quase certeza também que saiu na imprensa, na sequência, alguns meses depois, de que isso não tinha sido encontrado irregular. Eu estou colocando agora como uma dúvida mesmo. É uma dúvida mesmo que estou te colocando. Que não, a Polícia Federal não encontrou assim, materialidade nesse fato. Assim. É uma dúvida mesmo, pela imprensa. Estou te perguntando na sinceridade. Pronto, a materialidade... Assim, eu sou, inclusive, de um partido de oposição a essa gestão, tá? Tranquilo. É uma pergunta na sinceridade. Você está falando da questão dos respiradores? Da questão dos respiradores. A materialidade é tão clara, Ari, que foi feito um processo para tentar buscar o dinheiro de volta e foi apreendido um carro e uma moto. E estão no aeroporto de Fortaleza em estacionamento. Se não tivesse o pagamento efetivado e não tivesse esse dinheiro perdido, jamais um juiz teria dado uma liminar de busca e apreensão de bens daquela empresa. Só o que eles conseguiram pegar não vale 20 mil, que é um carro e uma moto, 10, 15 mil. Enquanto foram milhões, né? Foram milhões. Mas a Federal está investigando ainda. Está investigando. Foi uma vergonha. Infelizmente, o Ministério Público do Estado do Ceará não entrou nisso. Quem entrou foi a Polícia Federal e está investigando. Uma hora vai sair o resultado dessa investigação. Então, Priscila foi nas ruas, não foi, Priscila? Então, vamos saber o que o povo está falando, o que você andou perguntando, para a gente contar por aqui também. Olha só. A gasolina cara, gás caro. O que as pessoas estão achando disso? É o que você confere agora. E agora a gente está aqui com meu amigo Cornélio. Meu amigo Cornélio, o que você acha desse aumento do gás e da gasolina? Tem gente realmente ganhando dinheiro em cima disso? Qual é a sua opinião, você como cidadão? A minha opinião, eu acho o gás barato, porque meu gás dura 5 anos, né? Que eu moro só, eu acho que até é vazando. Então, pra mim não tá me ofendendo, porque o que eu gasto do gás não tem sentido. Passo o dia trabalhando, chego em casa, mal cozinho, final de semana, meu gás dura 5 anos, então não posso reclamar não. Então, pra você, esse aumento não faz diferença. E o aumento da gasolina? Eu não tenho carro. Então, para mim também não tem sentido. Eu não tenho um carro, eu não como gasolina. Então, para mim, não atingiu em nada. É isso aí, Cornélio. E olha só, já que um dos assuntos que está sendo muito discutido na internet é a questão do aumento da gasolina e do gás. Wesley, você como cidadão, você acredita mesmo que esse aumento tem algum motivo? Existem realmente outras pessoas ganhando dinheiro em cima desse aumento? Com certeza, porque tá complicado, né, pai de família pagar gasolina, tanta gasolina como um gás, né? Porque hoje em dia, por causa da pandemia, tá difícil de ganhar dinheiro e tá pagando coisa cara ainda, tá mais difícil ainda. E a gente está aqui com o Lucas Fontinelli. Lucas é motoqueiro. Lucas, e esse aumento da gasolina, o que você acha? Tá realmente pesando no bolso? Realmente tá muito alta e seria muito bom baixar, viu? Porque se aumentar mais do que já tá, tem muita gente aí que trabalha e a gasolina é um meio de não é um meio de transporte, mas é um meio de conduzir, né, o funcionamento do transporte para você trabalhar. Se aumentar mais do que isso, não tem condições.
Eu sei que no governo atual tem feito de tudo para baixar, mas os governantes por aí afora têm complicado muito a vida, né? É complicado. Tá uma polêmica, inclusive, né? O Bolsonaro tá botando a culpa nos governadores, os governadores estão botando a culpa nele. A culpa é de quem, Carlos Rebouças? Culpa, né? Essa palavra culpa tem que ser analisada, porque é o seguinte, a gasolina teve um reajuste no governo federal de 20%. No governo federal, não, lá na refinaria, né? Era 1,77, parece que agora é 1,97. 44% do preço da gasolina que nós pagamos hoje em Fortaleza é de ICMS do governo do estado do Ceará, que nem durante a pandemia, pelo menos reduziu isso. Pelo menos reduzir, né? Não, continuou os 44%. Imagine aí, é uma arrecadação gigantesca. Então, realmente, não quero largar o osso nesse sentido. Né, dizendo aí... Gás que o gás custa 45 e a gasolina... Só para eu até finalizar minha fala sobre isso. Gás, R$45. Vendido na distribuidora lá onde sai. Para o consumidor, é R$100, não é isso? Na época, aí as pessoas falam muito isso. R$100, na época do Lula era tanto. Na época do Lula, vamos ver em percentual do salário mínimo. O gás butano na época do Lula, ele custava em menos do que 30% de um salário mínimo. Ele custava 20 e poucos % o valor do gás. Hoje está custando 30%, mais de 30% do salário mínimo. Né? Está custando bem mais. Na verdade, na época do Lula, agora na época do Bolsonaro, é 10%. Para ser bem em cima. É 10% mais ou menos do salário mínimo, 10, 11%. Na época do Lula era em torno de 30% do salário mínimo o gás. A gasolina é a mesma coisa, assim, o culpado. Ao meu ver, em época de pandemia, a culpa realmente se aumenta para um governo que não baixou, não pensou na população. Né, de baixar aquele valor. Até uma ambulância que vem do interior fica mais pesado para o prefeito mandar, ou seja, quem for mandar uma ambulância que vem trazendo um doente do interior, que vai rodar o Ceará é enorme. Eu já rodei num dia dentro do Ceará 800 quilômetros, em um dia. Então, imagine uma ambulância que vem de longe, que vem trazendo um doente, como é que vai ser o custo desse combustível? Então, esse ICMS tem que ser baixado. Olha, eu vou divergir um pouquinho de ti aqui, Carlos. Um pouquinho, né? Porque eu acho que culpa, de fato, é uma palavra um pouco quase que adolescente. Eu acho que a gente está aqui num debate de nível, a gente falar sobre a responsabilidade, né? Eu acho que cada governante precisa assumir a responsabilidade sobre os desastres, né, provocados pelas marolas que ele e a sua atuação e a sua coordenação provocam. E eu queria colocar isso aqui a partir da seguinte análise. Né? Eu não sou economista, sou jornalista. Como todo jornalista, sou muito curioso, então eu leio bastante e estou sempre observando os debates sobre a economia nacional. Falando sobre combustível, sobre gás de cozinha. Né? Tem 4 impostos que incidem sobre esses 2 produtos. 3 desses impostos são federais. Um é estadual, que é o ICMS. O Maranhão zerou o ICMS do gás, que não chega a 10% do valor do gás de cozinha, e esse valor, no final, na ponta para o consumidor, não interferiu R$3 no valor do gás. Existem outros 4 impostos, né, que, enfim, não baixam e fazem com que esse produto chegue na ponta no valor que está. Aí você falou o comparativo entre o governo anterior a esse governo. Hoje em dia as pessoas não estão recebendo um salário mínimo. Estou falando de gente que saiu da classe C e já está na classe E, que aumentou absurdamente o contingente populacional. Agora eu quero colocar um fator que não... Aí sim, talvez... E a política econômica do governo, né? O que eu quero colocar agora, para finalizar e passar para a Sônia, é um fator que, de fato, não está sob dimensão do Bolsonaro, que é a oscilação do dólar, né, que é o câmbio internacional. Mas o que saiu na Folha de São Paulo? Já aí não é o Ari, não é o pessoal que está dizendo, é a Folha de São Paulo, a economista Folha de São Paulo. O fator Bolsonaro é um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje na política econômica internacional. Porque a instabilidade, o tremor da instabilidade institucional que o país vive, com essas picuinhas surreais, né, irrazoáveis, que o presidente
o presidente do executivo provoca nos demais poderes, isso afasta investidores, faz com que investidores brasileiros não tragam seus dólares de fora para cá, o valor do dólar dispara, não faz sentido o valor do dólar estar batendo no que está batendo. Aí o rapaz colocou assim, para mim não interferiu porque eu não tenho carro, não vou abastecer. Mas tudo que você compra na bodega de casa, chegou ali transportado por um caminhão ou por um carro. Sim. Então, assim, a culpa da gente estar vivendo a responsabilidade precisa ser colocada. É desse cara. E aí, assim, os bolsonaristas, ou os conservadores, ou os direitistas, ou ultradireitistas, quando forem impeachment Dilma Rousseff, a lógica era outra. A responsabilidade era dela, não era dos governadores. Só para deixar claro isso aí, isso é a Folha de São Paulo, todo mundo sabe que é anti-Bolsonaro, né? Então, tudo que vem de lá é parcial, então é complicado isso, porque não é imparcial, já foi provado isso várias vezes, tanto a Folha de São Paulo como a Globo. É ridículo você ver uma reportagem na Globo e a mesma reportagem em qualquer outro canal. É ridícula a diferença. Até o texto. A questão do Bolsonaro lá fora... Não é, você vai dizer que não é, que é... Não, peraí, você vai me verdade. dizer agora que é imparcial. Eu quero dizer que vamos eu quero fazer a defesa do jornalismo. Não, gente, mas... Eu quero fazer a defesa do jornalismo. Eu preciso fazer o jornalismo consciente. Sabe o que foi que eu vi? Olha, aí não é questão de ser A ou B, é questão de realidade. Não precisa a gente ir para longe, não. Vamos para Fortaleza. Fortaleza. Foi homicida agora, um latrocínio. Roubo seguido de morte. Dentro do shopping do Ceará, e o jornal passou pano, não falou nem o nome do shopping, disse que foi troca de tiros só, disse que foi tiros, não falou na morte, não falou no homicídio. Não precisa ir para longe, não. Agora, essa questão do Bolsonaro lá fora não é assim. Não, mas aí não é assim. Vamos entrar. Essa questão só para finalizar, essa questão do Bolsonaro lá fora, ao contrário, existe hoje porque o que é que traz investimento? Segurança jurídica. Até começar essa guerra do STF contra o Bolsonaro, certo? O investimento estava enchendo o Brasil. Por quê? Porque nós temos uma economia hoje consolidada pelo Paulo Guedes e uma infraestrutura que nunca o Brasil teve nos últimos 30 anos, feito pelo ministro Tarcísio. O que é infraestrutura? Transporte marítimo, transporte ferroviário e terrestre de carga. O Brasil nunca teve desde a época dos militares. Então estava chovendo investimento de fora no Brasil. Quando o STF começou com essa guerra contra o presidente, instaurando inquéritos, 6 inquéritos na semana, todo dia inquérito, certo? Gera uma insegurança jurídica, que é o que faz frear a entrada de investimento no Brasil. Então, insegurança jurídica não tem nada a ver com Bolsonaro. Bolsonaro é executivo, ele propicia a entrada. Sônia Paula. Eu acho que tudo isso tem muito a ver com estratégia também. Estratégia política, para que as coisas se desestabilizem e aí descredibilize ainda mais esse cara que você chamou, que eu chamo de presidente da República. Por que eu digo isso? Porque na hora que você fala que você não gosta ou se ofende quando te chamam de alguma coisa, eu acho que o presidente da República também se ofende quando alguém chega e diz esse cara, porque querendo ou não, ele é uma autoridade, é a autoridade maior do país. Entendeu? É isso que eu digo. Como eu vejo muita gente falar, como a Xuxa dizia, esse cara lá de cima, que eu achava um desrespeito também, quando se fala de Deus. Nunca gostei. Gente, então, a gente não precisa esticar, porque senão vocês vão ouvir o que mais que eu chamo ele. Então, Esse é o diretor dela, o cara lá de cima, né? Eu acho só isso. Para mim, tudo é uma estratégia política. Eu já não gosto de política. É claro que a gente precisa se envolver com política, que a gente vive. No nosso país, tudo tem política no meio e a gente tem que estar envolvida. Não gosto porque eu acho que tudo é em cima de estratégia e que só quem perde é o eleitor, é o povo. É o povo. Então, essa estratégia de um querer e um outro está com queda de braço, no final da história, só quem perde somos nós, que pagamos impostos, que ficamos doentes, que temos filhos, que temos família e que só nos resta acreditar num país melhor. E o que eu vejo hoje é isso, um puxando sardinha para um lado, o outro puxando para o outro e a gente pagando a conta. Onde o povo tinha que ser imparcial, por isso que eu digo. Às vezes, nesse debate, eu vejo que não tem realmente. Ou você é desse lado e pronto, e defende até a morte, e quando acontece um absurdo, que foi... A gente falou do jornalista que foi preso só porque falou mal do STF, e você achar que isso não é uma ditadura, achar que isso é normal. Na cadeira de rodas. Não se trata de partido, sabe, Ari? Se trata de realmente você ser um cidadão e olhar assim, meu Deus, se está acontecendo já pode acontecer comigo. Eu, como apresentadora, que faço isso aqui, imagina.
Eu fico com medo, né? Vou Mas falar você não mal vai dos caras. fazer, não Mas vai a fazer gente um ataque precisa- à eu não institucionalidade. Ó, da mesma Eu forma não que você poderia- expõe, que você sente, a gente não, precisa. Eles interpretam Ari, o ataque, peraí, Ari, qualquer eu não discordância. poderia aqui ter o meu direito como cidadã, não como uma apresentadora, não porque eu sou apresentadora, mas qualquer cidadã, mesmo cidadã, achar que eles estão fazendo errado e chegar e dizer, poxa, que absurdo, como é que você faz isso, 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 e Pode. outro dia eu tô sendo algemada Não, e você não vai é isso que tá vou acontecendo. levar uma Você pisa e chamar vou um ficar golpe. aleijada Hoje tá e achar que isso é acontecendo isso. normal. Hoje está acontecendo Não. repressão Se você à convocar liberdade um golpe, de expressão. você provavelmente vai ser autuado. Convocar um golpe, a pessoa não pode jamais fazer Você falar assim, vamos críticas. fechar aqui uma avenida, tocar fogo não sei o quê, passa ambulância, Não, para isso ver eu se não o acho se o- normal se o jamais. Senado Gente, é o seguinte, o programa tá desestabiliza acabando, o STF. infelizmente. O programa tá acabando. Eu queria que cada um deixasse o Instagram, fizesse a sua propaganda. Minha amiga Sônia Paula, primeiramente você. Quem quiser lhe assistir, minha amiga. Você falou agora, o que foi que você disse? Que eu estava aqui tão envolvida Que o programa tá na acabando. história. Que eu quero que pena, você se que despeça, pena. chame pro seu programa, Instagram. Só deixando claro que eu respeito a opinião de todo mundo, eu coloquei a minha aqui, eu sou sempre imparcial, mas eu acho que a gente precisa, pelo menos, a gente falar aquilo que a gente pensa, sem que a gente seja atacado e até Não às tenha vezes... medo, né, preso. da Eu tô sentindo consequência, isso é agora, ruim. Tô sentindo isso. É verdade. Enfim, para você que quiser me conhecer melhor, eu sou a Sônia Paula, eu tenho um programa Momento Balado, um programa musical maravilhoso, todos os dias na TV Metrópole, canal 16, inclusive estou te esperando lá. Me chama que eu O Carlos vou. Rebouça já esteve no meu programa, Excelente. você também é meu convidado. Com a maior alegria. Então, todos os dias, canal 16.1, a partir das 2h10, Momento Balada. E domingo, às 9 horas da manhã, tem um programa Conexão com Variedades, comigo, Sônia Paula. Agradeço demais a minha participação. Você sabe que você mora no meu Volte coração. sempre, amiga. Você não estou querendo ficar mais velha do que o que eu sou, mas você é como se fosse uma filha pra mim. Que linda. Ari, quem quiser seguir você, obrigada, amigo. Volte mais vezes, Com viu? certeza, adorei estar aqui com você. Obrigado mesmo pelo convite. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais é Ari Areia. No Instagram, no Facebook, no Twitter, em todos os lugares. Obrigado mesmo, foi ótimo trocar essa ideia com vocês. Estou à disposição. Eu quero que vocês voltem, hein? Carlos Rebouças. Fantástico. Debate com pessoas inteligentes é excelente. O nível vai lá para cima, é fantástico. Então, se você quer ver mais opiniões minhas, do TikTok ao Facebook, ao Instagram, ao YouTube, é só procurar Carlos Rebouças, você encontra. E fique sabendo que tem que ser assim. Deus acima de todos e o Brasil acima de tudo. Pois eu acho que tem que ser imparcial. Olha pra tudo com imparcialidade, que é a forma mais fácil de você ter a sua opinião, meu povo. É só isso que eu busco nesse debate. Um grande beijo pra vocês e amanhã, se Deus quiser, 8 horas da noite ao vivo aqui com... Já que estamos no ar, que agora não estamos mais no ar, não. Beijo, tchau!